Fala, rapaz, e tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mais Pedroca. Eu sou Mais Pedroca e hoje eu tô aqui pra poder falar de afrofantasia em Kalimba RPG com o Daniel Pirraça. E aí, cara? Tudo bom? Tudo uma boa, loucura de sempre, mas vamos falar sobre Kalimba hoje. Eu tô empolgadaço. Estamos chegando ao final da campanha de financiamento coletivo e deu bom, deu bom. E deu bom, exatamente. Não, cara, parabéns já, né? A gente tá gravando isso na sexta-feira, dia 18. Também tá indo pro ar, acho que hoje mesmo. E, cara, porra, quase 1.100%, né? Quase ali 11 vezes o valor que foi colocado. Era uma meta de 7 mil, vocês estão fazendo aí 77 mil praticamente. Cara, parabéns, sucesso, cara, sucesso. Muita gente trabalhou para isso, né? E estou muito feliz que a gente conseguiu criar uma comunidade forte tem muita gente boa acompanhando Kalimba, sabe? Uhum. Então tô cercado de pessoas maravilhindas que estão colocando esse projeto para frente. Não, sensacional. Cara, vamos começar pelo básico, tá? Eu devo confessar, assim, que a primeira coisa que me chamou a atenção do jogo, antes de eu ver a capa, porque, na verdade, né, a ilustração de capa é por si só uma obra, né, assim, por si só, mas foi o nome, cara, Kalimba. No momento que eu li o nome Kalimba, eu automaticamente pensei em alguma coisa de cultura afro. Eu não sabia o que era, né, então eu realmente estava ignorante ao que era, e no momento que eu ouvi o nome, eu pensei, porra, deve ser algum suplemento relacionado à cultura afro. Fiquei um pouco na tipo, dúvida mesmo. E quando eu vi a capa, aí eu surtei. Essa ilustração da capa é sensacional. Sensacional. A mina com a máscara, a rapaz atrás, a formiguinha com a espada, maluco. Ali eu surtei. Falei, velho, eu preciso disso. eu preciso disso. É uma questão de necessidade. Vamos falar um pouco sobre o que é Kalimba RPG? Claro. Qual, como que você resume esse jogo mesmo, em poucas palavras? Então, Kalimba é um RPG de afrofantasia épica, ou seja, ele é um RPG que você vive altas aventuras, mas num cenário inspirado nas culturas, nos folclores africanos. Então a gente encontra toda uma visão de mundo diferente, criaturas diferentes, deuses diferentes e uma forma diferente de fazer magia. Mandinga, na verdade. Caraca, maneiríssimo. Tá, beleza, beleza. O que que motiva Kalimba, assim? Porque, por exemplo, em um jogo de fantasia medieval clássica, como vários outros que tem por aí, pode ser a necessidade de aventura, a busca por glória, a busca por ouro. Isso existe em Kalimba ou a motivação ela é outra? Como que é a ideia de fantasia, de aventura nesse jogo? Certo. Eu quis deixar toda a estrutura do Kalimba, desde o cenário até o sistema, o mais livre possível. Então é o seguinte: é, o Kalimba ele é um sistema, um cenário feito para dar suporte a aventuras épicas, né, que você sim vai se desenvolvendo ali como um herói até se tornar de fato uma lenda daquele cenário. Né? Então isso pode vir através da violência, dando porrada nas criaturas, né? Você, sei lá, pode salvar uma cidade de um feiticeiro maligno, pode matar um monstro milenar, ou você pode focar em plots menores, assim, para o Kalimba ele não te recompensa simplesmente pela violência, por matar monstros e coisa e tal. Uhum. Então você pode ter o seu personagem do jeitinho que você quiser. Pode ter um estudioso, um pesquisador, por exemplo, e você vai conseguir adquirir experiência por isso, porque o sistema ele te dá suporte, sabe? Ele te recompensa por uma variedade muito grande de coisas, né? Tá. Então é fácil você evoluir, é fácil você ganhar notoriedade ali dentro daquele cenário. E no final das contas, quem decide esse tipo de coisa, quem decide a proposta do jogo, a pegada que ele vai ter, é o grupo de jogadores e o narrador. Né? Então, pode ser alguma coisa voltada para sobrevivência, porque Uhum. é um ambiente hostil, muitas vezes,
né? Pode ser algo mais social, né? Existem grandes cidades, as pessoas quando pensam em África, né, às vezes pensam em tribos isoladas que usam pouca roupa e dançam ao redor de fogueiras e correm de leões. Isso existe e é muito legal, mas também existem as grandes cidades, os grandes impérios, né? E é tudo o mesmo mundo, cara. Então, essas civilizações, elas dialogam, né, entre si. Então, tem muita coisa para se explorar Uhum. é, nesse cenário, porque é, é uma forma diferente de você lidar com as coisas ali dentro, entende? Não funciona exatamente como a fantasia medieval, embora tenha essa pegada aventuresca, né? Uma outra proposta de jogo interessante para o Kalimba é, de fato a aventura, essa aventura mais clássica, né, Uhum. de você entrar em ruínas antigas, porque o cenário de Kalimba, Aie, que é o mundo material, ele passou por maus bocados, tá? Basicamente já teve dois fins do mundo, então muita coisa se perdeu, muitas das civilizações que se desenvolveram no passado caíram e eram civilizações que a gente pode chamar de muito avançadas, né? Então, quando você entra nessas ruínas, busca artefatos de tempos antigos, você pode encontrar coisas bem loucas que você não encontraria em um cenário de fantasia medieval, porque de fato o Kalimba, se a gente for colocar aqui em termos históricos, ele se passaria no período medieval. A gente está num cenário fantástico, né? Não é a África de verdade, mas se fosse, seria mais ou menos nesse período, tá? Mas de qualquer forma, você pode encontrar coisas muito mais tecnológicas ou tecnomágicas ali no cenário, né? Basta você procurar. E eu acho que essas são as propostas, né? Tá. Você sempre buscar se tornar uma lenda de alguma forma. Você descobre essa forma, entendeu? Sim. Você pode ser um grande herói ou você pode ser um cara muito bom na sua área, sabe? Sim. E aí, a gente consegue dizer, tipo, que existem alguns pilares em Kalimba RPG? Por exemplo, quando a gente fala de Dungeons and Dragons, por exemplo, né, né, ou o grande RPG do mundo, ou até mesmo um Tormenta, a gente tem como pilares, tipo, combate, exploração e interação social. São, tipo, três grandes pilares que bota. Uhum. Como que isso vai acontecer? Depende muito do cenário. Tormenta, às vezes o combate ou a exploração vai ter a tormenta junto, que é um problema a mais e que define um pouco como que isso acontece. Tem toda uma questão política. Em Dark Sun, por exemplo, existem a questão do combate, é um combate pela sobrevivência, não tanto pela glória. É um pouco diferente, assim. Kalimba, por ser um jogo de aventura, em algum nível, ele lida com esses três pilares, correto? Correto, correto, sim. Mas É, onde que tá a diferença? Assim, é um combate por o quê? É uma exploração buscando o quê? As interações sociais elas estão colocadas em que ponto? Como é que funciona? certo. Nós temos todos esses elementos em Kalimba. Uma coisa que se destaca bastante é a questão da sobrevivência, porque ao mesmo tempo que você está buscando ali o destaque, a glória, está buscando ou salvar a cidade ou livrar a sua terra de algum mal ancestral, Uhum, você também precisa de recursos básicos para se manter. E muitas vezes você vai ter que lidar com entidades que você simplesmente não conseguiria derrotar, então você precisa dar o seu jeito de enfrentar esses desafios, né, uhum, de uma outra maneira que não envolva necessariamente violência. Então, o mundo de Kalimba, ele é essencialmente mágico, né? tá. Então, as coisas elas estão sempre interagindo com essas características mágicas, né? O ambiente em si ele tem as suas propriedades mágicas. Você tem os espíritos da natureza, tem os espíritos da floresta, os espíritos dos rios, e você tem que lidar com muitas dessas entidades, inclusive os orixás,
né? Que eles são, sim, um pilar muito importante aqui, Uhum. é, porque os orixás, eles interagem muito com os mortais, né? E na história dos orixás, eles são caras que eles podem fundar cidades, eles podem explodir outras cidades, Sim, entendeu? aham. Então, o cenário está sempre mudando de acordo com o poder dessas divindades, né? E quando você está ali no meio, você tem que dar um jeito de sobreviver ao ambiente natural, que inclui muitos monstros, né? É um ambiente hostil, é difícil de se viver em Aie, porque as coisas ainda estão se reerguendo, né? Você passou por Sim, é esses tipo, fins do passaram por mundo que a dois gente chama momentos de cataclísmicos, assim, né? exato, que a gente chama de hecatombes, né? Massa. E assim, o mundo está caminhando aos poucos e precisa estar sempre ligado ali aos orixás. Então a espiritualidade ela é muito importante, tá? Uhum. Nós temos mecânicas no sistema voltadas para os vínculos com os orixás. Ah, Então não maneiro dá para isso. excluí-los da sua campanha, Sim, entendeu? isso é uma parte fundamental, no sentido de que quando eu Fundamental. monto o meu personagem, eu escolho o orixá que tá me abençoando, me seguindo, ou que eu sigo. Como é que funciona essa mecânica da relação entre personagem e orixá? Certo. Sim, o jogador ele pode escolher qual orixá Tá. ele deseja seguir. Porém, assim, apesar de trazer umas vantagens, você também tem algumas responsabilidades, né? Tá. Há tabus que não podem ser quebrados. E além disso, quando você está conectado a um orixá, a uma divindade, você adquire, você desenvolve características de personalidade que estão ligadas a ele, entendeu? Então, Puta, isso é maneiro. você pega ali dois traços que você precisa interpretar durante o jogo que estão associados ao orixá que você escolheu, certo? E, ao mesmo tempo, você ganha uma facilidade em algumas tarefas, né, que também estão ligadas à história desse orixá. Uhum. Então é bem bacana. Os E, orixás eles são muito explorados aqui no cenário, eles são uma parte incrivelmente importante, tanto que a gente tem um capítulo dedicado a eles, sim. falando de cada um. E assim, embora nós tenhamos os orixás principais, né, que eu me dou o trabalho de explicar tudo direitinho ali e apresentá-los, não existe um número exato de orixás, eles são muitos. Os griots, que são os contadores de história, que também são um elemento muito importante nesse cenário, depois Uhum. eu explico por quê, eles contam que o número de orixás é igual ao maior número que você consegue pensar, mais um. Então, isso é para ilustrar que pô, ninguém sabe exatamente quantos tem, mas é divindade pra caramba, entendeu? Então você pode ali ou fazer alguma pesquisa para incluir um orixá dentro do cenário, né, que você queira, porque de fato na África é, tem um bocado de divindades, né? E nem todas foram postas ali dentro, porque é impossível. Uhum. É, ou você pode mesmo criar as suas divindades, seus conceitos e segui-los dentro do jogo. Então, essa parte é bem bacana. Que massa, que massa. E nessa construção de personagem, eu escolho. Bom, então eu tenho que escolher um orixá que eu vou seguir ou não precisa? Essa é a primeira coisa. Então, você não é obrigado, Tá. mas é altamente recomendável, Mecanicamente também ele me dá mecanicamente vantagem e também. em termos de cenário eu vou ter outras interações por causa disso, né? Eu vou poder interagir Exatamente. com pessoas por conta disso, tá? Mas eu também escolho atributo, perícia, classe eu sei que não tem, é um sistema de habilidades especiais, né? Consegues me explicar um pouco como que funciona esse sistema de construção de personagem? Tá certo. O sistema ele foi baseado nas mecânicas do mais 2d6, que é do tio Nitro, Tá, que beleza. foi o meu guru Saudoso de Tio Nito. RPG quando eu Guruzão, tava cara. Pô, meu começando. Deus do céu, saudades, cara. Então, assim, os testes eles funcionam com dois dados de 6 lados, né? Você vai comparar esse resultado, ele ou melhor, vai somar os dados com o seu atributo e a sua perícia.
tá? E aí você compara com a dificuldade imposta pelo narrador, que a gente dá umas dicas assim de dificuldade, o que seria um teste fácil, um teste normal, um teste difícil. E aí você Uhum. compara com essas dificuldades e vê se teve sucesso. Show? É Beleza. simples, é uma coisa É tranquilo, né? sim, absolutamente normal, as pessoas já estão familiarizadas com esse tipo de mecânica, né? Até eu tô Então, colocando na tela aqui, tem o blog no tipo Nitro, do Nitro Dungeon que o tio Nitro colocou os sistemas básico dele, assim, né? Um sistema customizável, ele colocou disponível, então é uma forma de encontrar, né? Então, assim, são essas sim, regras, basicamente, que foram utilizadas. elas foram bem modificadas. Ah, Assim, beleza, tá. aquela foi a estrutura básica, sabe? Mas posso dizer que o Kalimba ele tem um sistema próprio, que foi Ah, baseado beleza. no mais Ótimo. 2d6. Não é tipo retrocompatível com outros jogos mais Não, 2d6. Tá, não, beleza. não é. Legal. Então ele tem Tem o seu realmente próprio um sistema sistema, próprio. sim, que eu fiz exatamente para encaixar no cenário perfeitamente. Eu espero ter conseguido. Perfeito nenhum sistema Sim, é, sim. mas dá para se divertir bastante. Então, assim, como eu falei, eu quis deixar a coisa bem livre, sabe? Dar Uhum. muito espaço para os jogadores inventarem e fazerem os seus personagens conforme os desejos que eles tivessem. Eu não queria classes pré-definidas. Acho que isso não se encaixaria na proposta de jogo, entendeu? Então, o sistema funciona agora com distribuição de pontos. Você distribui um determinado número de pontos, tanto nos seus atributos quanto nas suas perícias. E você também tem os pontos de habilidade, que você pode desenvolver essas habilidades e vai progredindo conforme os níveis, né? Uhum. A progressão ela também é bem simples, é gostosa de fazer, porque você pode misturar o que você quiser, cara. Você pode fazer Sim. um porradeiro conjurador, Eu posso focar, você se for o caso, posso combinar, enfim, né? Tem várias possibilidades, pode. né? Exato. Você pode fazer a mistureba que você quiser, seguindo ali as Uhum. regras, também não é uma zona, Sim. mas eu acho que é uma coisa muito legal, porque você faz o personagem que você quiser, E isso entendeu? é aberto. Mas assim, eu tava lendo aqui no próprio financiamento, e ele coloca que no sistema você escolhe raças fantásticas. Cara, assim, pela capa, eu vou ser bem preciso nisso. Pela capa, cadê? Pela capa tem um formigão. Eu quero jogar com esse formigão. O que é esse formigão? Ah, todos querem, né, cara? Porra, cara, é Eu acho maneiro que pra caralho. Velho, olha essa porra dessa formiga de capacetinho, espadinha. Cara, é muito maneiro, velho. É maneiro pra caralho, velho. Isso que tem um personagem que voa, mas a formiguinha, brother. A formiguinha é outro nível, ela né? não tem como, cara. É Como é outro que é? Como é patamar. que funcionam essas raças fantásticas? O que tem de diferente, de familiar? E aí? Certo. Nós usamos um conceito parecido com o que a gente encontra em D&D, né? Os seres humanos, eles compartilham o mundo com muitas outras raças inteligentes. Algumas são jogáveis, outras não. Mas as jogáveis, nós temos um total de 10 raças no livro básico. Porra, É é um um número número bom, dá alto. para É um fazer. número alto, cara, porra. Então, a gente, a gente tem uma variedade bem grande de raças para escolher. A gente tem essas da capa, né? Uhum. Que esses homens formiga aí que você gostou são os abatuais. Então, por exemplo, geralmente nas sociedades deles, nas colônias em que eles vivem, pô, eles trabalham sempre pelo bem coletivo, Uhum. tá? Eles não têm esse lance de individualidade. Você não tem um nome próprio, você não tem os seus próprios gostos, seus hobbies. Não, você tem um número e você trabalha em prol da colônia e você é feliz assim. E quando você não é feliz assim, começa a causar problemas, tipo, o que esse maluco tá fazendo com os pés? Ele tá dançando, que coisa absurda. Então, tá chamando a atenção demais, tá se destacando demais, começa a ser um problema para a colônia, vaza daqui. Entendeu? E geralmente esses são os personagens dos Os jogadores, aventureiros. são aqueles que desenvolveram características únicas, né, desenvolveram personalidade própria, e nisso não são mais bem-vindos, embora eles continuem com um desejo muito forte de se socializar, porque eles foram criados para isso, né, para viver em Sim, comunidade. em comunidades. Então, às vezes, um grupo de aventureiros é perfeito porque é uma mini comunidade, né?
Exatamente. Então não importa Maneiro. se é um bando de ladrões, não importa se são mercadores, não importa nada. Importa que ele tá no meio de uma galera que é dele, são os parceiros dele. Então ele tem esse apego muito grande pelos companheiros, Uhum. né? E é algo natural da raça. Mas aí as características que você coloca nele, como que ele vai lidar com tudo isso, né? Você decide, entendeu? Você pode dar todas as nuances possíveis aí para o seu personagem. Então, mesmo tendo essas raças pré-estabelecidas, você tem uma liberdade de criar em cima delas, entendeu? E uma coisa muito bacana, fugindo um pouco do assunto, mas nem tanto, é Uhum. que dentro do cenário, é, toda a mitologia, todas as lendas que se contam é, so- sobre os orixás, sobre as criaturas, pô, é uma coisa que varia muito de lugar para lugar. Então, você não tem uma verdade absoluta ali dentro do cenário. Puta, cara, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom, porque abre aquela possibilidade pra meter um, cara, e se tal coisa tá acontecendo e na real, se tal coisa que te contaram é mentira e na verdade tem um mistério por trás. Isso é muito legal, cara. Exatamente. Você tem uma história ali, sabe, para te dar aquele empurrão dentro do cenário, mas você decide como você vai trabalhar com ela, você Uhum. decide o que é verdade e o que não é. É, assim, dependendo do lugar, os orixás eles têm nomes diferentes, têm algumas histórias diferentes, apesar de eles representarem as mesmas coisas, entendeu? Sim. Então, a essência da coisa continua, mas todos os detalhes a respeito daquela divindade, você que decide, entendeu? Sim. Então, depende muito do ponto de vista que os personagens têm, que o narrador tem, né? Como ele vai apresentar o mundo aos personagens. Uhum. E isso também dá uma liberdade muito grande para você trabalhar o conceito das raças. Porque, pô, o que é ali dentro é só boato sobre a raça X ou Y? Exato, pois é, pois é. Será, Puta, será isso que é muito aquela bom, cara. raça ali é só de bárbaros mesmo ou o buraco mais fundo? Só me contaram, né, essa história da carochinha e mesmo as pessoas acreditando em coisas diferentes, você não pode dizer que está errado, entendeu? Sim. Então é muito divertido de você harmonizar as coisas. Eu quis, além da liberdade, fazer um cenário que fosse é, fluido e adaptável às campanhas, né, às propostas que os narradores oferecem ali, né, é fácil de você criar em cima e as pessoas, os jogadores acabam se sentindo parte ativa naquele cenário, né, porque eles Uhum. ajudam a construir a construí-lo de forma geral, entende? Sim. Não, faz, cara, faz muito sentido. E isso é um detalhe muito fundamental, cara, pra qualquer jogo que necessita, né, que pressupõe que vai ter colaboração narrativa, cara. Isso é muito fundamental. E assim, uma coisa que eu sempre trago, assim, eu sempre, quando vejo um jogo que ele é ao mesmo tempo sistema e cenário, eu gosto de me perguntar o quanto de background eu preciso ter pra jogar. Tipo, por exemplo, digamos que eu vou jogar contigo. Nunca li o livro, tipo, não sei o que é Kalimba, eu sou jogador e eu nunca vi. Você conseguiria me explicar em poucas palavras para eu começar a jogar? Ou é necessário, não? Cada jogador precisa ler pelo menos ali as raças básicas, as regras básicas do jogo. Como que isso se relaciona? É necessário um conhecimento prévio do jogo para poder começar a jogar? Olha, é bem fácil você apresentar o sistema para os jogadores. Eu acho que essa é a parte menos problemática, Tá. tá? Porque são mecânicas fáceis de se pegar, né? É distribuição de pontos, não tem segredo, né? Mas é aquilo. Tem que ler, porque você vai, ao fazer a ficha, Tá. você vai precisar escolher o tipo de personagem que você quer, né? Vai ter que ler as habilidades, a sua raça, as coisas mais básicas. É, o problema que eu enfrentei em alguns momentos mestrando Uhum. foi que tem gente que simplesmente não conhece nada da África. Sim. E eu quero que o Carimba também sirva para essas pessoas.
entende? Então, as adaptações que eu tive que fazer, as explicações, as ilustrações também tem um papel fundamental nisso aí, Tem. né, para dar referências, mas, pô, é esquisito quando um jogador vai jogar Kalimba e quer botar o nome do personagem de Bob, entendeu? Sim. Uhum. Então você tem que contextualizar, você tem que explicar como funciona aquele ambiente, aquele cenário, e nem sempre isso é fácil, entendeu? Porque, infelizmente, nós temos é bem comum que falte esse conhecimento nas pessoas, né? Se estuda muito pouco a respeito disso. Na cultura pop, que eu acho que é importantíssimo a gente ter conteúdo adaptado para a cultura pop, porque a gente acaba aprendendo, a gente acaba tendo curiosidade de buscar mais. Eu vejo Uhum. que muita gente que começa a jogar Kalimba e não sabe o assunto X ou Y, pô, o cara vai pesquisar. Então, assim, o sistema está movendo, tá estimulando o maluco a adquirir mais conhecimento a respeito da África. Eu me sinto muito orgulhoso disso. Muito feliz porque eu estou colaborando, né, Com certeza. para que o conhecimento seja disseminado. É, eu já fico pensando, E tipo, eu tava lendo regras ali, por exemplo, de conjuração de magia, né, de mandinga. Eu já penso, cara, porra, eu já procuraria raízes históricas, desde, tipo, pô, como que a gente tem manifestações de mandingas contadas na África, que é diferente de como que é contado depois por colonizadores. Então, até essas paradas, elas são maneiras, né? Tipo, eu já me sinto motivado, eu falei, não, porra, vou fazer uma formiga conjuradora, mandingueira, massa pra caralho, que se transforma em outros bichos, por exemplo. Deve ser muito da hora, tá ligado? sim, com Então, certeza. isso eu acho que é uma coisa interessante, assim, quando algum RPG de fantasia, e ele é um RPG de fantasia épica, então, quando você coloca isso, tipo, eu tenho expectativas de grandes magias, monstros maneiros, impérios, Uhum. né, gigantescos, e eu sei que, e assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho de África, porque eu sei que por uma série de motivos, né, históricos, culturais. Eu tenho também uma série de barreiras e que eu sei que eu preciso vencê-las até, mas eu conheço pouco, mas eu sei que, porra, a África teve impérios grandes, cara, tipo, realmente grandes, né? Assim, isso é uma coisa que é pouco explorado em fantasia mesmo, né? Como que entra essa parada de afrofantasia nesse jogo? É essencial, né? A cultura africana é Claro. essencial pro jogo, mas ao mesmo tempo a gente não tá falando de uma África fantástica. Estamos? É, Nós estamos lidando com um universo fictício, não é a África de Não fato. é Não é África. uma África Perfeito. com elementos mágicos. Não, é um universo diferente. Tem regras diferentes, tem orixás diferentes, né? Uhum. Que são claramente inspirados nos orixás reais, mas são mais uma homenagem, né? E uma adaptação, porque afinal isso aqui é um jogo, né? Não é um tratado histórico. Sim, claro. É, mas, assim, eu precisei fazer um bocado de pesquisa, claro, para basear o Kalimba. Uhum. Porque no começo eu também não tinha conhecimento nenhum, né, a respeito, só achava legal, só achei a ideia maneira. Então, como que a gente faz aí para tornar esse cenário realmente afro e não muito viajado, não só uma caricatura da Porra, África, perfeito. né? Porque Então, isso era um perigo, né? Assim, vou, sempre foi. vou criar um cenário e ele tem elementos que são quase como uma caricatura do que se entende por África. Não é isso, né? Não, espero eu que não. Mas tem gente aí acompanhando o projeto, né? Tem gente que é bem entendida de África e eu tô sempre aberto a todo tipo de crítica, eu peço sugestões mesmo. Uhum. Eu tô aprendendo muito com o pessoal que está apoiando. A gente tem um grupo ativaço no WhatsApp, né? Então, eu tô cercado de gente fera que está me ajudando a manter o cenário com o pé no chão, entendeu? É claro, Legal. tem muita fantasia ali em cima. Vou explicar o básico desse universo, né? A gente tem a IE, que é basicamente o plano material, né? Tá. Onde os personagens dos jogadores eles vivem, onde eles se aventuram, certo? E tem também o Orum, que é o plano dos espíritos. Quando as pessoas elas morrem, elas vão para lá, os orixás vivem lá. Mas nem sempre foi assim.
no princípio, era tudo uma coisa só. O espiritual e o físico, eles eram a mesma coisa, era o mesmo mundo, era o mesmo plano, Uhum. certo? Até que isso foi... esses dois aspectos da existência eles foram divididos pelos orixás, tá? E a partir daí, a partir dessa divisão, o universo que havia sido criado para ser para estar em harmonia o tempo inteiro, ele se tornou instável, por assim dizer, ele se tornou vulnerável. E Uhum. aí a gente tem a entrada de seres que vêm de fora do universo, podemos dizer assim. Eles são intrusos ali naquele cenário e eles são os grandes causadores da primeira hecatombe, né? O primeiro fim do mundo. Então, esse é um mal que ainda está presente no cenário, só que ele foi combatido por muito tempo e E essas contido, assim. criaturas sinistras foi parcialmente contido, Tá. né? Então, muitas civilizações caíram, né? E foi um negócio barra pesado. Porém, o tempo se passou, as coisas foram se reorganizando, né? A vida encontrou o equilíbrio novamente, Uhum. até que é feita uma profecia por uma orixá, a orixá Moila, que é a orixá da vidência, né? Ela prevê que a última hecatombe, o último fim do mundo definitivo, seria responsabilidade da raça humana. Então, os orixás eles começam a discutir o que deveria ser feito, tendo conhecimento disso. Não sabiam quando ia acontecer, como ia acontecer de fato. Então, um dos orixás ele tomou uma atitude arbitrária e basicamente ele, o Conulo, o orixá das profundezas, ele basicamente profundezas do oceano, mais Do oceano, né? especificamente, ele basicamente devastou metade do mundo material com ondas gigantescas. O mundo foi pro brejo novamente, né? E agora estamos na terceira era, com as coisas ainda voltando à ordem, mas agora com medo de uma futura hecatombe e talvez uma final, né? Um fim do mundo que ninguém sabe como vai vir, mas isso também gera muito ódio contra os humanos. E é um lugar cheio de conflitos, porque apesar de você ter uma trama maior, também tem um monte de conflitos entre os próprios mortais, entre os próprios orixás, né? Então é aquilo. A gente vai trabalhar juntos para o bem maior ou a gente vai continuar com os nossos problemas mesquinhos, um dando Sim. porrada no outro, E é isso entende? aí, né? E Tipo. é isso aí. E Então, nesse. E eu fico pensando como mestre, assim. Quais são os recursos que o livro dá para que um narrador consiga ambientar bem, né, o que se espera do cenário? Tipo, por exemplo, como é que eu vou narrar as cidades, as vilas, as capitais, as descrições físicas mesmo, né? Uma uhum, coisa que se tem muito comum, assim, é que as pessoas acabam utilizando muito outros referenciais de outros RPGs. Se eu vou narrar fantasia medieval, eu vou lembrar daquela cena do Senhor dos Anéis e vou narrar algo parecido, né? Lembro das vidas dos hobbits, enfim. Como que Kalimba trabalha isso? Ele ajuda com descrições precisas de lugares, ou ele dá uma lista de referências, de materiais de referências, e aí? então, olha só. O Kalimba, ele tem uma grande desvantagem. E que é o seguinte, não tem coisa parecida para se usar de referência. Sim. Simplesmente não tem. Você teria que fazer uma baita pesquisa para, sei lá, imagina uma casa africana. O que você pensa? Muita gente não tem isso na cabeça, não sabe Uhum. como é. E podem ser designs completamente diferentes. Você tem, cada lugar tem um design diferenciado para as residências. Então, pô, como eu vou fazer as pessoas pararem de imaginar apenas aquelas casinhas europeias, né? Que é o que Exato. todo mundo está acostumado. Uhum, uhum. Né? Eu dei sim descrições de locais,
descrições de muitos locais. Porém, uma coisa que não dá para escapar é a necessidade de ilustração. Porque quando você vê, você sabe. Automaticamente. Como é a Automaticamente, casa? É é. assim. É assim, é Como é uma verdade. cidade? É assim. Uhum. Entende? Não tem como descrever perfeitamente a ponto de aquela imagem se tornar algo visível, sabe, na mente do leitor. Uhum. Então, apesar de a gente ter explicações, a ilustração, uma imagem fala mais do que 1.000 palavras, né? Sim, exato. Então, a gente apostou em muita ilustração e eu recentemente enchi o saco da RPG Craftando, né, que é a editora que vai lançar o Kalimba, porque eu queria botar mais ilustração, mais Sim, exato. ilustração, e falei, tá, vamos lá, vamos lá. Então a gente já tá com o quê? Um plano de quase 200 ilustrações. Então, É é muita muito coisa. material de referência e Sim. eu espero que o Kalimba ele seja também um material de referência para gente que estiver jogando outras coisas relacionadas, sabe? Você pega outro cenário, outro sistema aí de afrofantasia, tá bom. Você tem as ilustrações do Kalimba, olha as ilustrações do Kalimba, seja feliz, sabe? Eu quero que o Kalimba seja Sim. uma referência e seja uma porta que facilite o surgimento de mais conteúdo nessa pegada, entende? Sim. De Seja coisas de. baseadas na África, Sim, entende? seja afrofantasia, afrofuturismo, enfim, né? Exato. Linguagens diferentes que possam surgir disso. Cara, Uhum. muito legal. No esquema de estrutura de livro, né? Vamos falar um pouco de estrutura. Então, eu vou ter um capítulo que vai me mostrar a construção de personagem. Deve ser tipo as regras básicas de construção de personagem. Eu devo ter um mais específico sobre as regras do jogo, de como jogar. Mas o que mais eu posso encontrar no livro de Kalimba? Bestiário, por exemplo, eu encontro? Como é que funciona? Claro, não pode ficar de fora, cara. Então, primeiro eu começo fazendo uma introdução ao cenário, porque, convenhamos, o que atrai mais em Kalimba é o cenário, Uhum, né? uhum. Esse é o grande diferencial dele. Então, além disso, para você criar um personagem que se encaixe naquele mundo, eu acho que você tem que conhecer a proposta do jogo, como funciona aquele cenário. Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, como você vai fazer um conjurador se você não sabe qual é a origem da magia, como que ela funciona ali naquele universo? Pô, a magia em Kalimba, ela, é, ela provém de uma energia do axé que flui por todas as coisas, mas principalmente nos seres vivos e você tendo esse axé contigo, e esse axé, ele é muito mais potente, muito mais intenso naquelas pessoas que têm uma grande força de vontade, você converte essa energia através das suas palavras, converte essa energia em realidade. Então, através das palavras, você precisa falar para conjurar. Então, pô, você tem que ler, tem que saber do cenário para você Sim. poder fazer alguma coisa coerente com a proposta, certo? E depois dessa parte em que eu apresento ali o que eu falei aqui, né, o conceito do universo, os planos, os orixás, que são uma parte importantíssima, as hecatombes, que também Uhum. são muito importantes. A gente, assim, eu tento detalhar bastante o cenário, falo dos idiomas, eu tento dar uma explicação para os idiomas, como até a origem dos idiomas, como eles se desenvolveram. Uhum. Então, eu acho que é um bom material para usar de referência, né? Você não precisa aplicar tudo ao seu jogo, mas Mas é te um dá bom ideias, material, claro. te dá ideias. Inclusive assim, uma dúvida rápida. Os idiomas eles estão Uhum. relacionados somente às raças fantásticas ou diferentes povos têm diferentes idiomas em Kalimba? Eu explico mais profundamente os idiomas que são mais comuns, Tá? certo? Mas o cenário ele admite que existem milhares e milhares de idiomas e cada povo pode falar o seu dialeto, entendeu? Então, você tá falando ali na língua orúnica, tá falando na língua orúnica, beleza. Mas um povo a 20 quilômetros de onde você tá, falando língua orúnica, pode ter um dialeto diferente, mas palavras que você não entende, então, sabe, de lugar para lugar isso varia muito.
Sim. E não está associado diretamente às raças. Antes estava. Mas eu pensei, cara, isso não faz tanto sentido. Né? Porque Você pode ser criado em outro local e por isso você não falaria aquela língua específica. exatamente. Então, o sistema ele tá passando por muitas mudanças, né? O Fast Play, ele é jogável, ele é divertido, mas ele tá meio desatualizado, para ser sincero, né? Ele tá, com a ajuda do pessoal que já apoiou e que tá acompanhando o projeto, a gente está fazendo muitas melhorias, tanto Uhum. nas mecânicas quanto no cenário, certo? E continuando, aí a gente chega finalmente nas mecânicas, né? Tá. Na parte do sistema, como que funcionam os atributos, as perícias, como são feitos os testes, como que rola a porradaria, né? E aí, vamos lá, vamos fazer o seu personagem. Então, tem o passo a passo. Tem o passo a passo de como você faz o seu personagem, tem ali as Ótimo. tabelinhas que te mostram a progressão, né? Pô, o que você ganha a cada nível. E interessante é que a gente tem uma divisão diferente aqui de níveis, porque você tem o seu nível e o seu grau. Como assim? É, você, no Kalimba você tem 5 níveis. Você tem o moleque, tem o valente, tem o veterano, tem o herói e o lenda. E lenda basicamente é o seu objetivo final, né? É o fim de jogo, quando você É quando realmente você se chega tornou uma lenda. uma lenda. Exato. Mas entre esses níveis, você tem os seus graus, né? Que são aqueles. Sabe, são os pequenos marcos da sua experiência, né? Tá. E você ganha coisinhas ali, você pode se aprimorar ali, mas quando você passa de nível é um negócio diferente, sabe? Você está em outro patamar. O Entendi. negócio já. É realmente alcançar um patamar novo. Exatamente. Até de reconhecimento dentro do cenário, que é uma coisa muito importante. Como eu falei, as palavras, elas têm um peso muito grande aqui, porque a magia é feita com elas e toda palavra é mágica, só que nem toda tem um efeito visível e sabe, você tem que treinar, você tem que aprender a realmente fazer a mandinga, que é um negócio bem mais pesado, mas, pô, tem um monte de gente falando um boato, sei lá, falando mal do rei. Cara, isso é um crime muito grave porque as palavras elas têm peso e elas afetam a realidade. Então, isso pode trazer consequências prejudiciais para o rei no futuro. Então, vocês vão ser enforcados. Sim, Entendeu? porque na verdade você tá trazendo uma situação que, querendo ou não, você tá cometendo um crime. Você pode não estar portando a faca, mas você tá levando a isso, né? Tipo, Exatamente. Então, aqui a gente leva muito a sério aquela expressão, meça suas palavras, parça. Entendeu? Porque tudo que você sim. falar pode, Pode se pode voltar afetar contra, o futuro. contra você. Exato. É, mas. é, agora me perdi. Calma. Depois Eu tava falando. de criar, do capítulo de criação de personagem, tem a parte descritiva do cenário? Não, isso foi antes. Ou a gente entra em mais detalhes agora? Assim, eu tava falando dos níveis, né? Ah, Beleza. isso. Temos Isso. essas separaçõezinhas, você vai evoluindo, ganhando mais habilidades, perícias e tudo mais. E subindo de patamar dentro do cenário, você se torna mais importante, né? E aí tem a descrição das raças, para as pessoas, o pessoal poder escolher, né? Dá um bocado de Uhum. raças, tem as descrições detalhadas dessas raças, tem as habilidades raciais, né? Por exemplo, se você é um formigão, você anda pelas paredes, você tem 4 braços. Então isso afeta as mecânicas, Sim. certo? Algumas raças podem voar, outras raças têm garras, dentes afiados, então podem ser usados para combate, né? E várias outras coisinhas que vão dando um gostinho especial nessas raças, Uhum. certo? Depois disso, a gente tem uma lista de habilidades especiais, que aí você faz a festa, porque é ali que você monta a essência mecânica do seu personagem, né? Sim. E, claro, também tem as mandingas, certo? As mandingas uma coisa interessante que eu busquei no desenvolvimento do Kalimba foi dar uma personalidade para cada habilidade, para cada
para cada mandinga. Então, assim, os nomes que eu dou para as coisas, eles são pouco convencionais, mas eles servem para tornar aquilo mais familiar para o jogador, né? E dar uma cara própria para o cenário todo, para o sistema todo. Uhum. Né? Por exemplo, a gente tem a mandinga Tabef da Cura. Você basicamente dá um tapão no rapaz, mas Mais você cura. recupera. Exatamente. Exatamente. E você tem a chapuletada violenta, né? Você tem a habilidade de você não viu nada. Então, esses nomes eles fazem uma diferença. Eu acho que é uma das coisas que torna a criação de personagem muito divertida. Com certeza. Porque provavelmente ali, quando você está fazendo a ficha, você vai dar uma gargalhada com seus amigos só de ler o nome de Nem só isso, uma né, cara? Isso habilidade. posiciona o jogo em um local muito específico, né? Tipo, você não tá usando um curar ferimentos. Você tá dando um tabefe na cara do, tipo, cidadão, entendeu? Tipo, é outro rolê, é diferente. É um tipo de jogo diferente, comunica outro jogo, né? Exatamente. Então, depois das mandingas, a gente tem equipamento e também é uma parte muito bacana, porque você já viu armas africanas, cara? Cara, não, Espadas, assim, lanças. não, aí é que tá. Tipo, eu lembro de alguns escudos, algumas lanças, e é isso aí. Tipo, eu sei que tem muito mais coisa, por exemplo, né? Sim, e tem ilustrações para tal 10. Todas as que eu quis. Sim, a gente tem Nice. 50 armas, para você ter uma noção. 50 armas diferentes ilustradas Porra. ali. Então, aliás, já saiu um bocado de ilustrações dessas armas. Não sei se eu postei isso na página do Calimbo, no perfil no Instagram, mas eu já divulguei algumas Uhum. dessas armas. E, pô, Vou até é muito procurar aqui. bacana porque você não precisa. Você não precisa nem usar aquilo só no Kalimba, cara. Você pode levar isso para Com certeza. qualquer sistema. Então, é um Com certeza. material que, sabe, tem uma existe essa palavra, usabilidade muito grande. Não, mas E com certeza. Tem aqui, ó, já vou até mostrar pra galera. Mas cara, é realmente diferente, velho. É realmente diferente aqui. A gente tem algumas coisas, por exemplo, formatos, por exemplo, que eu nunca tinha visto. Né? A gente tem machados, espadas diferentes. E o quanto que isso é histórico? Assim, o quanto a, que isso é fixado em pesquisas históricas de armas africanas e o quanto que, isso é tipo assim, isso aqui é maneiro. uma interpretação fantástica de algo. Isso é maneiro. É porque é realmente. Essas coisas aí existem. Entendeu? Esse é o maneiro, porque Porra, eu isso é acho massa as pra armas caralho. africanas muito loucas mesmo. Então eu fiz uma pesquisa, né? Eu fiz uma pasta aqui no computador com fotos de armas, dessas armas africanas. Uma coisa que eu preciso contar. Muitas armas bem esquisitas, elas são cerimoniais, né? O que você Sim. olhar assim e pensar, pô, como diabos isso aqui tem uso em combate? Como alguém manuseia isso aqui para dar porrada nos outros? Talvez seja só cerimonial, né? Pra, tipo, uma espada feita só para decapitar a pessoa ali numa execução. Uhum. E, mas, de qualquer forma, aqui é um cenário de fantasia. Então, dane-se. Você Então pode dane-se, usar todas essas exato. armas maneiras. E isso dá uma cara também diferente para o cenário, e eu me sinto muito bem sabendo que isso eu não inventei, né? Isso aí é real, é uma coisa muito legal sobre a Sim. África que provavelmente as pessoas não sabiam. Então já desperta mais uma curiosidade, já quebra um pouquinho essa resistência. Pô, a África tem coisas maneiras, sabe? Exatamente. Vou pesquisar mais a respeito. E eu quero instigar essa curiosidade nas pessoas, Que né? Então, maneiro. aí tem armaduras, escudos, você tem os itens que são mais para os conjuradores, né? Que são diferentes daqueles que se encontram em fantasia medieval, no D&D da vida. Você tem instrumentos musicais, né? Que Uhum. também servem para esse tipo de coisa. E pessoalmente isso acrescentou muito na minha vida esse conhecimento, sabe? Porque eu precisei pesquisar, eu descobri uma cacetada de armas, uma cacetada de instrumentos africanos que eu nunca tinha visto na vida, nem ouvido falar. Então é muito bacana. E aí tem poções, tem animais, né?
quem não quer montar numa zebra, certo? Porra. No avestruz. Então, isso a gente vai ter lá. Um bocado de ilustrações também, né? E depois disso vem as dicas para o narrador, que aí Ah, eu maneiro. ofereço muito material para a construção de campanhas, porque, reforçando, as pessoas não têm muita referência, não sabem como guiar esse tipo de aventura, então precisam de muito material para se inspirar, muita ajuda, muitas dicas. E é isso que eu ofereço, porque eu acho que não poderia faltar nesse livro. Uhum, com E certeza. depois, finalmente, o bestiário, que Porra, é bestiário, aquilo. velho. Cara, Ixi. essa imagem que tem na página do tipo financiamento, eu não sei se é de tipo bestiário, mas tem tipo um lemurizinho bonitinho com um chocalhinho. Uhum. Eu não sei que porra é essa, mas parece que tem uma lâmina nas costas e tem um bichão gigantão com uma língua trifurcada. Eu falei, velho, não sei que porra são essas, mas eu quero bater nelas. Então isso eu já achei maneiro, entendeu? Não o pequenininho, Excelente. lógico, mas os outros dois com certeza. Então, muitas dessas criaturas do bestiário, não todas, tá? Mas muitas são inspiradas em criaturas do folclore, né, de várias partes da África. Eu não me prendi a um local só, porque a cosmologia do Kalimba, ela é toda inspirada na Yorubá, né? Tá, é a Na base Yorubá. mesmo, né? É a base. Só que aí eu peguei muitas referências depois para construir o restante das coisas. E o bestiário, ele reúne muitas criaturas de vários povos, né? Uhum. Várias as mitologias diferentes. E esse pequenininho, fofinho, ele é o Agogwe, né? Tá. São criaturas fofinhas mesmo, festeiras e muito receptivas. Provavelmente não vão te fazer mal, mas o que está do lado, provavelmente, o que está do lado é um bulgu que, cara, ele é meio. É o chupacu do, do Kalimba. Ele é o Sim. bicho-papão, sabe? Ele é um bicho realmente do mal, do mal. Porra, é muito Ele, louco, velho. sim, ele, para você ter uma ideia, no folclore, ele é basicamente uma criatura inspirada num machado. Sim. Então ele é uma criatura que tem esses formatos de machado, né? E a história dele é meio macabra, né? Que ele mata criancinhas e tudo mais. É um bicho encapetado. É um chupacu, né, E do cara? lado nós temos o Kodumodumo. Kodumodumo, ele é uma criatura que cresce a tamanhos absurdos. É uma criatura Uhum. inteligente, tá? Apesar dessa cara de lagartão, né? Parece só um monstro qualquer. Ele pensa e ele é mais perigoso por conta disso. Mas ele é uma criatura que precisa de muito alimento e ele tem também alguns atributos é, telepáticos, posso Oh, dizer assim, uau, tá. controle mental. Ele pode ser um grande problema e ele usa esses poderes para ele conseguir alimento, ou melhor, para fazer outras criaturas, outras pessoas conseguirem alimento para ele. E ele cresce e no folclore, de onde ele foi tirado, ele é uma criatura que devorou toda a humanidade. Então, só sobraram duas pessoas, entendeu? Caraca. E é um bicho que ele cresce muito, ele pode realmente se tornar uma ameaça daquele nível, né? Daqueles níveis épicos. Sim, ele E, pode ser um inimigo de tipo nível épico, assim. sim, tudo que ele engole, cara, assim, a pança é ilimitada, digamos assim, ele é um buraco sem fundo, entendeu? E é um bicho com um ego também muito inflado. Então, ele, Faz sentido. assim, com essas criaturas, com as descrições, né, que eu tento também dar bastante informação sobre esses seres. É claro que todos foram adaptados para o Kalimba, mas eu vou contando sobre eles e dando tudo aquilo que você precisa para montar uma história em cima disso, entendeu? É bem fácil você pegar uma criatura de D&D, por exemplo, com todas as descrições bonitinhas, legais. Você, pô, você pensa no que fazer imediatamente com aquela criatura. O que seria uma história legal para incluir esse monstro, essa raça diferenciada aqui na minha campanha, entende? E é um material muito importante para te dar mais ideias,
Uhum, para suas histórias. entendi. Cara, fantástico, velho, fantástico. A gente tem algumas perguntas, a gente tá chegando no final aí do tipo, podcast, então eu vou te fazer elas meio rápidas e aí você responde também meio rápido pra gente conseguir pegar mais perguntas. Primeira delas, tem o instrumento macumba? O instrumento macumba, não botei o instrumento macumba. Na verdade, esse foi um termo, aliás, que eu quis evitar a todo custo. Então, Tá, ok, exatamente por conta dos estereótipos. tá, show de bola. O que do financiamento vai ficar disponível depois para venda? Então, deixa eu dar uma olhada aqui no financiamento, só para me orientar. A gente vai ter, obviamente, o livro básico, né? Tá. O Mirongas, que a gente não sabe se vai ter algum tipo de reimpressão, né? Mas Mirongas, que é um suplemento, que ah, até teve uma tipo, pergunta depois, né? É um suplemento para poder jogar campanhas Evil, é isso mesmo? exatamente, é o Maldito Sem Mirongas. Ele dá suporte para esse tipo de coisa. Então, traz raças novas, traz habilidades novas, traz entidades novas, porque você pode se associar a todo tipo de criatura, todo tipo de entidade Uhum. maligna, né? Para ganhar mais poder. Você pode se associar, por exemplo, aos Fraturianos, que são aqueles que saíram, aquelas criaturas invasoras, né? Tá. Que entraram no mundo. Então, você, em vez de fazer mandinga, que a mandinga você utiliza o seu próprio poder, utiliza o axé que há em você, na mironga você utiliza o que está em outras coisas. Entendeu? Você não extrai poder de si mesmo, você extrai de tudo que está ao redor. Você pode extrair de seres conscientes que tem muito mais poder dentro de si, né? De ser Sim, aham. uma pilha mais potente. Ou você pode tirar até mesmo do próprio ambiente, porque o axé está percorrendo tudo. Mas assim que você extrai essa energia, você ou destrói ou corrompe aquela coisa. Uhum. Então, eles têm um potencial de fazer merda gigantesco. Né? Então, tem também as mirongas, que são essas, essas magias diferenciadas, essas magias a magia das trevas, né? Chamada assim. Uhum. E é um suporte para você fazer todo tipo de atrocidade lá. Vocês estabeleçam seus limites, né? Sim, Antes, é claro, óbvio. mas Mas é depois pra jogar disso, um jogo diferenciado. diferenciado. A gente tem também uma outra pergunta, acho que pode ser também a última, porque acho que ela é bem interessante. O Juno pergunta aqui se o mundo de Kalimba será alimentado futuramente, como por exemplo em Tormenta e Skyfall, né? Se tem planos de alimentar o cenário com mais coisas, ou se a ideia é realmente, não, vamos fechar Kalimba como um produto só e é isso aí. Beleza. Mas só complementando, é porque eu acho que eu não cheguei a responder plenamente a pergunta Ah, anterior, porque ok. eu acredito eu que a gente vai começar a usar o livro básico, o Mirongas, as aventuras, o Calimbinha, que é o livro infanto-juvenil Sim. do Calimba, e mais uma outra coisa, mas tem coisa exclusiva que você não vai pegar nunca mais, eu só lamento. Por exemplo, os dados prismáticos, não sei se você chegou a ver, Eu aqueles dados vi. com formato esquisitão, são D6, né? Mas a gente não vai mais vender. Por quê? Porque o custo de produzir aquilo é gigante. Sim, exato. Assim como o Então, da miniatura, também é enorme, não dá para vender isso. sim. Então, acho que é isso. Se você quer pegar tudo do Kalimba, se você quer ser realmente um colecionador, apoia agora. Sim, essa é a vantagem de financiamento coletivo, né, cara? Tipo, você pega pras paradas que não saem depois também, né? Ou pega Sim, por um preço mais baixo também sim, tem sim, isso, né? com certeza. Mas agora vamos lá. Sobre Sim, eu suporte futuro. quero produzir ainda muito conteúdo para Kalimba. O pessoal do grupo do WhatsApp tá já dando altas ideias aí, né? Por exemplo, algum tipo de suplemento que dê suporte a campanhas naquele período pré-hecatombe, né? Aquele período em que Sim, as civilizações estavam lá no alto, sabe, com a alta tecnologia. E aí é um cenário retro afrofuturista? Eu não pois é, sei. sei lá. Mas é louco, é uma possibilidade maneira, É bem né? louco. É Sim, um então, afrofuturista do passado, do sei lá, passado. né? Tipo, Exato. Então,
também traz muitas histórias novas. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas provavelmente também vou lançar material na Craftbox, que é o serviço de assinatura, né, da RPG Craftando. Então vai ter umas aventuras, vai ter uns materiais a mais. Sei lá, tive uma ideia para uma raça nova Bota ali. lá na Craftbox. Então, também conteúdo gratuito, claro. Que devo jogar de vez em quando assim, na comunidade. Quero estar sempre participando ali, vendo os jogos acontecendo, tendo mais ideias, reunindo mais coisas para daqui a 20 anos ter o Kalimba 20, né? O Kalimba 20, né? Irado, cara. Que irado. Dani, acho que é isso. Muito obrigado, Daniel, por ter topado vir aqui conversar. Kalimba, então, está em financiamento coletivo pra galera que tá acompanhando aí ao vivo, pra galera que tá ouvindo no podcast depois. Coloquei o link no descritivo do vídeo, /descritivo do podcast. E é isso aí, cara. A gente tá chegando aí próximo da última meta, né? A gente tem alguns poucos dias e a última meta, tô aqui com ela. Última não, né? Tem a de 85 mil e aí depois tem o não sabemos quanto, que é o miolo colorido, né? É um mistério ainda, mas a gente já tem algumas outras ideias. Ok. Temos outras ideias. Massa. Inclusive animação. Mas já temos orçamento. É da hora, hein? Mas vamos ver, né? Não adianta sonhar demais. Né? Sim. Vai que um dia. Não, vai que. Exatamente, cara. A gente nunca sabe, velho. A gente nunca sabe. O importante é a parada sair, né? O importante é a parada sair e a galera jogar. Então conheçam Kalimba. E é isso aí. É muito nóis. Valeuzão. É very much we. E até a próxima.